Dá para separar o Criador da E, criação? cara, Essa é pesada. Você que é filósofo aí, ó. tu Dá para jogou pra mim, né? dá para separar o Criador da criação? Vou Cara, mais fundo, teologar agora, né? vai. Dá para separar Deus da sua criação? A Bíblia do seu Criador? Sei lá. Cara, eu acredito que tudo que é criado revela o Criador. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era o quê? Bom, né? Uhum, Então, quando você olha para a criação, você vê ordem, uhum, né? Se a Terra se afastar do Sol demais, uhum. ela vai Tudo é. congelar. Se ela se aproximar, ela derrete. Aquele papo que a gente Uhum, conhece. Então, existe uma ordem ali. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e de decência. uhum. A Bíblia diz que Deus é bom. E tudo que Deus criou é bom, É é bom. belo, é verdadeiro. Então, você percebe que existe traços de Deus na sua criação. E outro detalhe, Deus é três em um, né? Aham. Quando você olha para a realidade, você vê esse padrão se repetindo. A música é harmonia, melodia e Uhum, ritmo. O uhum, tempo é passado, presente, uhum. futuro. O dia é manhã, tarde e noite. Então, esse padrão de três em um, ele tá ali na Tá realidade, tá intrínseco na presente. obra, né? Então, eu não. Eu queria ter uma resposta objetiva, porque eu tenho muita dificuldade com a relatividade e subjetividade. Mas tem momentos que dá e talvez não dá. Exemplo, eu acredito que todo artista, como eu te falei, ele vai nas suas criações, nas suas músicas, em tudo que você faz tem traço de quem você é. Mas se a gente for separar, então tipo assim, então não vou mais consumir o produto daquele cara Uhum. porque ele, exemplo, ele abusou de uma Aham. pessoa. A gente tava falando aqui, cara, acho que não, no podcast passado, tu citou um cara, Mike Bickle, né? É. E aí ele, agora, recentemente, né, ele foi acusado de ter abusado pessoas e tal, né? E aí a galera entra naqueles extremos, né? Pô, beleza, descarta o cara, descarta o que ele escreveu, né? A gente viu isso em várias outras pessoas e tudo, né? O cara descobriu algo do cara, pronto, cancelou o cara, esquece o que o Sim, cara sim. fez, parece que o que o cara escreveu e tal não tem mais relevância e tal. Então, nessas questões, cara, como lidar, entendeu? Assim, eu tenho uma opinião única, particular, e eu provavelmente devo estar errado a respeito dela, mas eu quero te ouvir também, porque a gente conversa bastante sobre isso, eu acho que é importante também a gente colocar, né, nossas ponderações aí, né? Eu acredito no que a gente chama de graça comum, né, na Aham, teologia. Então, todo ser humano, ele tem ainda a capacidade de criar coisas boas. E aquilo que é bom, eu aproveito. uhum, Então, tem caras ou pessoas que vão produzir, às vezes, coisas que não são boas. Eu, Pedro Henrique, eu descarto essas coisas que não são boas. Agora, tipo assim, às vezes também eu não consigo anular toda uma construção. Tipo, eu citei o livro do uhum, cara. Ah, o livro é ruim. Não, o livro não é ruim. aham, O livro é bom e ele fala de. E toda verdade, independente de quem fala, se uhum, ela é verdade, ela vai ser verdade. Ponto uhum, final. Então, uhum, tipo assim, não comprometa a verdade, a bondade e a beleza porque alguém, uhum. em determinada área da sua vida, comprometeu esses valores. Então, se existem esses valores presentes em alguns produtos criativos, eu acredito que eles podem sim ser consumidos. Porque, tipo assim, tem aquela máxima hoje de assim, fulano é, cara, excelente artista, péssima pessoa, entendeu? Assim, cara, eu consigo consumir a arte da pessoa sem levar em consideração a pessoa em si, entendeu? De fato, assim. Embora seja uma linha muito É, delicada, muito eu fina, acho que vai de entendeu? caso em caso, né? Às Sabe aquela vezes. coisa que a gente tem na nossa bolha cristã evangélica de, tipo assim, julgar a profecia, não o profeta? Tu já ouviu isso? Então, É. assim, é mais ou menos por aí, entendeu? Cara, vou consumir isso aqui, sem levar em consideração, Sim, né? julgar isso aqui, né? A obra de fato, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar nos grandes artistas como o próprio Van Gogh, o próprio Da Vinci, esses outras pessoas, a gente vai ter que fazer isso em algum momento, né? Nem tudo dos caras, da vida pessoal dos caras é E excelente, é às vezes se maravilhoso, né? mistura. O próprio Pablo Picasso, ele tem esses escândalos, né? Às vezes de Aham, questão aí com mulheres e aham. tal. E ele retrata em algumas pinturas. Então, tem muita coisa que se falam dele. Então, querendo ou não, eu acredito que a conduta moral do artista ela vai ser tatuada na sua arte, de alguma maneira. As suas convicções, sua cosmovisão, a maneira como ele enxerga o mundo. Não tem como, bicho. Não tem como você separar o que você é
Tipo assim, não é que você é o que você faz, mas o que você faz evidencia quem você é. Vai ter um Entendeu? pouco disso, né? Vai ter, não tem como, pô. Eu acredito nisso. É porque a pessoa tá comunicando, né? Então, você comunica coisa que você acredita, né? Inclusive, É, com cara, certeza. eu citei isso hoje nos meus stories, mas eu vi a Priscila Alcântara falando sobre isso, né? Sobre. Ela diz que gosta de escrever mais músicas quando tá triste, entendeu? Eu fiquei pensando, cara, isso é muito doido, porque ela pode escrever sobre alegria estando triste, tá ligado? E aí, por isso que eu acho que a gente tem que dosar as coisas às vezes, né? Na cultura urbana, no rock, no rap, cara, não dá pra você levar muito em consideração o que o cara é de fato, sabe? Assim, cara, uma coisa é a música dele. Eu já vi várias vezes falar, cara, aquela música é uma ficção, não representa a realidade de fato. Aquilo eu criei, coisa da minha cabeça, entendeu? Não é o que aconteceu de fato. Porque a galera, nos anos 90, até nos anos 80 ali, levava muito como verdade absoluta algumas letras de música, né? Todo mundo acha que Literal, né? todo mundo acha que o Guina do Racionais é o Ah, cara. quem que não foi enganado, né? Pelo A gente, o povo cristão, foi enganado, entendeu, cara? Porque achou que era o cara mesmo, o cara da música. E ali é a ficção, entendeu? Só que eu acho que mesmo a ficção, ela ainda traz os traços de uma expectativa ou de um ideal. Né? O cara que cria algo, ele pensa no mundo daquele jeito, é da minha cabeça, mas é a ficção que sai do real. Eu acredito que, querendo ou não, eu criei isso, não existe. Mas ainda assim há traços de uma expectativa, de uma esperança, de alguma coisa que aquele cara crê. Tem uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala sobre essa coisa de separar a obra do criador, a arte do artista, né? Porque o que acontece, cara? Quando você vê Lewis, Tolkien, né? Os caras viviam para aquilo ali, entendeu? E eles representavam algumas verdades da época e algumas coisas são bem subjetivas, entendeu? Por exemplo, os caras falam que o Tolkien tinha um fascínio por árvore, né? E é incrível, depois que eu fiquei sabendo disso, eu fui olhar a arte, a obra dele, com essa perspectiva, né? Tanto nos filmes, como nos livros, né? O próprio Lewis, quando teve o encontro dele com Jesus, também mudou a perspectiva da arte dele. Mas eu não sei se... Por exemplo, dizem que o Lewis tinha uma questão muito interior dele relacionada à tristeza. Eu não vejo muito isso nos livros, né? Apesar de ter alguns livros dele que são bem específicos, assim. Mas isso é um assunto muito, muito doido. A gente deu só uma É, pincelada aqui. A gente vai voltar a falar disso com aqui, certeza. provavelmente, entendeu? Porque são coisas que... são debates que a gente vai fazer sempre, né? Na música, eu consigo, né, separar a minha banda de rock, o vocalista, do que ele tá fazendo ali. Às vezes eu nem procuro hoje muito, cara, saber um pouco da vida pessoal da pessoa, entendeu? Porque prefiro ficar só com aquilo ali. É aquilo ali que eu sei e tal. Então, é lógico que eu também não me surpreendo mais com algumas coisas de artistas. Por quê? Porque eu não coloco mais as pessoas sei lá, numa plataforma, num pedestal, entendeu? Sim, entendo. Eu acho que isso é importante também, né? É, pô. Eu também partilho dessa mesma ideia. Tem coisas que hoje eu consumo, exemplo, fechando aqui no nosso horário, mas tipo, a gente consome muito rap, né? Aham, E tem muita coisa que é do estilo dos caras, os caras vai falar às vezes, querendo ou não, de sexo, de aham. alguns palavrões que eu Drogas, não né? faço uso deles no meu dia a dia, mas a mensagem que tá fora aquilo ali, tem coisa muito boa ali. Às vezes o Uhum, cara tá falando de uma realidade, só que com a raiva, né? uhum. E a forma como ele expressa essa raiva, essa injustiça, é daquela forma. Então, assim, a gente precisa saber ler a cultura do nosso tempo.